Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje vamos falar sobre classificação de Kennedy nas próteses parciais removíveis. Antes de falar da classificação de Kennedy em si, nós temos que lembrar que as próteses também podem ser classificadas quanto ao seu suporte, quanto ao espaço protético e quanto ao seu suporte. Como por exemplo, podemos ter próteses do tipo mucossuportadas, dentossuportadas, dentomucossuportadas ou mucodentossuportadas. As mucossuportadas, como é o exemplo destas aqui, são próteses como, por exemplo, as próteses totais, tanto superior quanto inferior, aquelas dentaduras, sabe? Por isso que são chamadas de mucossuportadas, porque elas são suportadas, ela tem como suporte a mucosa, somente mucosa do paciente, não tem dentes mais, certo? Por outro lado, as dentossuportadas são aquelas que têm suporte no dente em si, como por exemplo nesta imagem. Essa imagem é um dente que foi feito um preparo para receber essa coroa. É um tipo de prótese dentossuportada, tá? Ou aquelas próteses que são feitas em duas coroas, né? As próteses fixas. Aí chegamos nas próteses que vamos falar nessa aula, que são as PPRs, né? As próteses parciais removíveis, que são dentomucossuportadas ou mucodentossuportadas. Essa ordem não importa tanto, é mais em questão de classificação se o maior suporte da prótese vai ser em dentes ou em mucosa. As dentomuco como as mucodentossuportadas são próteses que têm apoio tanto em dente quanto em mucosa. Como podem ver aqui, ó, tem o grampo, né, nos dentes e tem aqui a sela na mucosa, certo? Tanto quanto as PPR Flex também são. Seguindo, vamos começar então a falar da classificação de Kennedy em si. O que seria a classificação de Kennedy? É uma classificação topográfica, né? Ou seja, somente a localização do espaço edêntolo importa, independentemente da quantidade de dentes ausentes. Ou seja, não importa quantos dentes estão ausentes, mas sim a localização deste espaço edêntolo, tá? Desse espaço aqui protético, certo? Começando então com a classe 1. Classificação de Kennedy classe 1 é quando tem um espaço edêntolo posterior bilateral, ou seja, não tem dentes em ambos os lados posterior, tá? Como podem ver aqui, ó, não tem do lado esquerdo nem do lado direito. Então ela é classe 1. Seguindo para a classe 2, quando tem um espaço edêntolo posterior unilateral. Como podem ver aqui, ó, estão todos os dentes presentes aqui na frente, só aqui atrás, ó, tem a falta dos molares, tá? Então aqui, por exemplo, ó, classe 2, espaço edêntolo posterior unilateral, somente um lado não tem dentes. Então aqui seria classificado como classe 2. Já a classe 3 é quando existe um espaço sem dentes intercalado, como por exemplo, ó, não é posterior, porque aqui existem ambos segundos molares estão presentes neste aqui. Então somente é intercalado, ó, é um espaço intercalado por dentes. Ele está entre os dentes. Nesse caso está entre o segundo molar superior com o canino. Seria classificado como classe 3. E por último, a classe 4. A classe 4 é como se fosse uma classe 3. Por quê? Porque ela é intercalada entre dentes também. É um espaço que está entre dois dentes, tá vendo? Só que nesse caso, a classe 4 é na frente. Ela está cruzando a linha média. Esse espaço sem dentes está cruzando a linha média. No caso anterior, como podem ver, ó, não está cruzando, porque a linha média aqui, ó, está aqui. Aqui tem dentes. Estão os dentes aqui da frente, os incisivos superiores, nesse caso. Já aqui está o espaço, então é a classe 3. Agora, quando tiver esse espaço intercalando dentes, cruzando a linha média, aí temos que chamar de classe 4. Ó. É um espaço edêntolo anterior cruzando a linha média. Certo? Podem ver que é um assunto bem simples, não é complexo. Mas existem casos, como está neste exemplo aqui agora, que nós podemos ficar com dúvida em relação à classificação. Por isso, existem outras regras que vamos falar agora, que complicam um pouquinho mais, mas também ajudam na hora de resolver esses casos complexos. Que nem olhando essa imagem aqui, essa
essa arcada do paciente seria qual classe, né? Vamos ver, tem espaço edêntulo aqui, ó, entre dois dentes, pode ser classe 3. Tem espaço edêntulo aqui entre dois dentes na frente, cruzando linha média, também pode ser classe 4. E tem esse espaço aqui, ó, extremidade livre, né, região posterior unilateral, que pode ser classe 2. E agora, né, vai ser qual? É classe 2. Por quê? Porque na regra de Applegate diz que o espaço posterior é o que tem maior peso na hora de classificar. É o que dita a regra. Primeiro temos que olhar posteriormente. E o primeiro espaço posterior aqui é classe 2. Então, é uma classe 2 modificação 2. Calma que eu já vou explicar certinho essa questão de modificação, tá certo? Então, vamos falar agora das regras de Applegate, tá? Começando com, a classificação deve ser feita após todas as exodontias necessárias. Claro, pois antes de classificar, temos que ter somente dentes que vão estar íntegros para receber a prótese. Senão muda a classificação. Por exemplo, se esse dente aqui está indicado para extrair e não foi extraído, esse paciente aqui é classe 2. Mas se for extraído esse dente, vai ser 2 espaços posteriores sem dentes, edêntulos. Então ele já passa para ser uma classe 1, entendeu? Como esse dente está presente, ele só tem um espaço posterior, né, unilateral, sem dente, né, edêntulo. Mas se já extrair esse dente, já muda a classificação. Por isso que tem que ser feita antes, tá? A classe é em algarismos romanos e as modificações em algarismos arábicos. O que isso quer dizer? A classe, ó, é em romanos e a modificação vai ser como nós conhecemos, número 1, 2, 3, 4, tá? E assim por diante. Seguindo, as áreas desdentadas posteriores são predominantes, que é o que nós falamos lá atrás quando classificamos aquele caso complexo, tá? Então, por exemplo, mesmo que tenha um espacinho aqui, ó, tem um espaço edêntulo aqui, tem um espaço edêntulo aqui e um espaço edêntulo aqui. O que nós temos que ver? O espaço posterior ele é predominante, ele dita a regra. Então, nesse caso, nós vamos esquecer por enquanto aqui, e ele tem 2 espaços posteriores. Então, quer dizer que ele é edêntulo bilateral posterior, o que dita que é classe 1. Classe 1, modificação 1, porque tem mais um espaço aqui, tá? Ou seja, a área desdentada adicional à classificação é chamada de modificação. Isso aqui, ó. Nós já classificamos como classe 1, mas ainda tem mais um espaço edêntulo. Como tem mais um espaço edêntulo, vai ser chamado de modificação, tá? E a extensão da modificação não é considerada. Pode ser uma modificação extensa como curta, que nem nesse caso aqui é somente um dente, tá? Esse caso aqui é um canino. Mas pode ser que essa modificação estendesse-se de canino até incisivo central, ou de canino a canino. Como é um espaço único, você continuaria chamando de modificação 1. Beleza, galera? É bastante informação, né? Mas é muitas informações lógicas. Então vamos continuar. Está quase finalizando, tá? Terceiros molares ausentes não devem ser classificados, tá? Os sisos não entram em jogada. E os terceiros molares, quando pilares, eles entram na classificação, tá? Só quando for pilares. Quando eles são importantes para segurar a prótese, para reter a prótese. Se eles estiverem ausentes, não são considerados. E quando estão presentes e não vão ser extraídos, vão ser pilares, aí sim eles entram na classificação. É tudo questão de um bom senso, tá? É tudo questão de se o dente estiver bom, estiver íntegro, se ele estiver presente ou não na cavidade, tá? O mesmo vale para os segundos molares, não só para os sisos. Os segundos molares, quando ausentes e que não serão repostos, não entram na classificação. Por exemplo, se tiver um molar, esses aqui estão presentes, ó. Esses segundos molares estão presentes. Mas se tiver segundos molares que não estão na cavidade e não vão entrar na prótese, não vai ser feita, feita uma prótese somente de um molar, só até o primeiro, eles também não influenciam na classificação. Bem, então nós já falamos das regras de Applegate. Agora vamos falar certinho de cada classe e das modificações, tá? Começando aqui, ó, aqui são 3 exemplos de classe 1. Por quê? Porque é um paciente que é desdentado bilateral posterior. Ó, não existem dentes aqui na região posterior
olhando assim aqui, ó, de trás para frente, ó, de região posterior para frente, não existe nenhum dente. Então, só que assim, são casos diferentes, ó. São casos que são diferentes. Tem vários espaços protéticos diferentes. Então, o que a gente vai dizer? Esse aqui é classe 1, modificação 1, porque existe somente um espaço protético aqui sem dente, fora a classificação. Aqui já é modificação 2, porque existem dois espaços protéticos, ó. Olha só, o espaço do incisivo central e do incisivo lateral, tá? E aqui é classe 1, modificação 3, porque além da classificação que fizemos aqui, ó, bilateral posterior, sem dentes, temos, ó, 1, 2 e 3, a mais do que a gente classificou. Então, modificação 3, certo? O mesmo vale para a classe 2. Esses 3 aqui são 3 casos de classe 2, tá? Aqui é um caso em clínico mesmo. Observem aqui, ó. Ele tem um segundo molar. Então, aqui não é desdentado posterior, mas desse lado sim, é desdentado completamente posterior. Então, nesse caso, nós temos um paciente edêntolo unilateral. Então, classe 2. Classe 2, modificação 1, porque além desse espaço sem dente, tem mais um espaço sem dente. Então, é classe 2, modificação 1. O mesmo vale aqui, ó, espaço unilateral edêntolo, classe 2, modificação 2, porque ainda tem mais um espaço aqui e um espaço aqui. Aliás, para quem lembrou, este aqui é o exemplo que eu dei lá no comecinho da aula, tá? Para como a gente ia classificar, se ia ser classe 4, se ia ser classe 3 ou se ia ser classe 2. Então, ele é classe 2, modificação 2. E esse aqui, por último, classe 2, modificação 3, porque além do espaço que nós classificamos, como dita a regra de Applegate, que temos que dar prioridade para o espaço mais posterior, que nesse caso é este, sem dente, tá? Depois nós temos modificação 1, 2 e 3. Seguindo para a classe 3, como temos nesses dois exemplos aqui, quando formos olhar a classe 3, não existem espaços sem dentes posteriores. Olha aqui, ambos têm os segundos molares. Então, nesse caso, ambos são classe 3, ó. Existem vários espaços intercalados, ó. Existem espaços intercalados entre dentes. Só que neste caso aqui, nós temos aqui, ó, classe 3, modificação 1, porque além deste espaço que nós classificamos, que ditou a regra, tem mais um espaço sem dente. E nesse caso, né, é engraçado porque você pode utilizar qualquer um dos dois para classificar, porque são iguais, né? Pode ser tanto usando este, classificar e usar aqui a modificação, quanto aqui a da classe e aqui a modificação. Tanto faz, mas é classe 3, modificação 1, o mesmo que esse. Nesse caso, nós vamos utilizar o posterior para dar a classificação, pois dita a regra que temos que dar prioridade ao espaço edêntolo posterior. Então, nesse caso, seria classe 3, porque está intercalado, modificação 1, 2. Tá? Classe 3, modificação 2. Pois além desse espaço aqui, ainda tem mais 2 espaços sem dentes. Beleza? Vamos para a última, então. A classe 4, que aí entra mais uma regra de Applegate. Classe 4 não existe modificações. Por quê? Justamente porque se tivesse modificações na classe 4, ela não seria uma classe 4. Pensem, a classe 4 é totalmente anterior, cruzando linha média, lembrem? Então, só pode ser única, pois se tivesse mais, por exemplo, aqui, ó, se esse molar não existisse, não seria classe 4, seria classe 3, modificação 1. Porque se tiver um espaço posterior, seguindo a regra de Applegate, ele dita a regra. Então, modificaria a classificação. Não seria mais classe 4, seria classe 3, modificação 1. Ou se não existissem esses ambos molares aqui, ficaria sem dentes nessa região. Seria classe 2, porque é um espaço edêntolo posterior unilateral, modificação 1. Tá? Então, a classe 4 não pode ter modificações. A classe 4 é somente classe 4. Beleza? Então é isso, galera. Essa foi a aula. É uma aula mais curta, bastante informação, mas uma aula muito importante. Tá certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostarem, já sabe, deixa seu like, deixa seu comentário se tiver alguma dúvida também. Dá aquele feedback positivo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.